A depressão e o desânimo atingem 59% dos desempregados. E de acordo com uma pesquisa do SPC Brasil, divulgada na última sexta-feira, em um país com quase 13 milhões de desocupados, essa situação pode aumentar o estresse, a ansiedade e a insegurança. E no Dia Internacional da Felicidade, comemorado nesta segunda-feira, dia 20 de março, nós recebemos em nosso estúdio a psicóloga Lisandra Arita, para falar um pouquinho sobre os impactos do desemprego nas pessoas e como é possível manter a felicidade e a esperança em tempos difíceis, sobretudo na área econômica. Olá, Lisandra, Olá, prazer recebê-la. Lisandra, essa pesquisa mostrou também, a pesquisa que se chama Impacto do Desemprego, Saúde, Relacionamento e Estado Emocional, que foi conduzida pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mostra que, além de trazer complicações à vida financeira, o desemprego afeta também o estado físico e emocional das pessoas. De que maneira? Então, em primeiro lugar, quando o paciente chega desempregado, ele pode estar perdendo o sono dele. Então, isso afeta, porque a depressão, ela também vem de um sono ruim. Muitas vezes as pessoas, o fato de não estar dormindo, eles também não conseguem fabricar as substâncias necessárias, os hormônios necessários para uma felicidade, que é chamada serotonina. Então, isso também vai afetar na alegria, na felicidade dele. Outra coisa também importante é a ansiedade. Então, ele fica mais ansioso, que acaba também atrapalhando esse sono. De alguma maneira, ele sente uma tristeza. É como se ele não tivesse mais esperança do que ele vai fazer. Então, assim, dentro do pensamento dele, ele tinha uma meta, ele tinha um sonho do que ele ia fazer com aquele salário no final do mês. E, de repente, todo aquele sonho já acaba de alguma maneira se desconstruindo. E o que ele vai pensar agora naquele futuro? Então, ele tem que reconstruir isso. Então, fica um pouco complicado. E, de alguma maneira, a gente precisa fazer com que ele desconstrua e reconstrua novas metas. Senão, o paciente ele fica meio perdido. Até porque o brasileiro não tem o hábito também de poupar, de se organizar financeiramente, que acaba criando mais estresse, mais ansiedade. Exatamente, para algum imprevisto como esse. Então, de alguma maneira, isso traz ansiedade, isso acaba trazendo uma tristeza. E o que mais o ser humano não sabe lidar é com uma frustração. Então, se de repente na infância dele ele não aprendeu a lidar com o não, então ele não sabe, de alguma maneira, superar este não na fase adulta. Isso pode acabar afetando também a vida pessoal da pessoa? E como? Sim, nos relacionamentos dentro de casa, porque aí acaba trazendo uma irritabilidade, acaba trazendo, de alguma maneira, ele culpando ou projetando no outro que toda essa frustração ou, de alguma maneira, esse insucesso dele seja culpa ou dos filhos, ou da esposa, ou dos pais, pelo fato de ele ter fracassado. Então, acaba afetando sim. E como que a pessoa pode reverter, não deixar que esses sintomas tomem conta dela? Então, se ele de alguma maneira tem uma boa base emocional, ele com certeza vai conseguir ter uma motivação novamente, né? E sozinho conseguir uma motivação, um impulsionamento de começar tudo de novo. Agora, se ele não tem, ele precisa de uma ajuda profissional, ou ir num psicólogo, ou num psiquiatra, ou de uma ajuda multidisciplinar. Então, se ele não está conseguindo dormir, deve sim procurar um psiquiatra. Se ele emocionalmente não está conseguindo lidar com essas emoções de ansiedade, medo, raiva, então procurar um psicólogo sim. A possibilidade de um mundo novo, né, de novas perspectivas, isso pode ser uma motivação para a pessoa também? Ela pode olhar por esse aspecto? Sem dúvida. Eu sempre digo assim, olha, se ele imaginar que ele pode sair daquele e agora ele vai encontrar uma coisa melhor, mais positiva, ou ele falar assim, olha, agora eu vou fazer um novo currículo, novas oportunidades, colocar novas metas. Tudo é muito importante, novas metas. Se ele faz isso, com certeza ele arranja outras saídas para aquilo que ele estava completamente limitado naquele quadrado que ele vivia. Para isso é importante também o trabalho de disciplina e organização, né? Com certeza, é muito importante. E o que acontece quando ele é desempregado, ele fica limitado, ele fala assim, mas o meu mundo era aquele, eu ganhava e pagava minhas contas. E agora, Lisandra, é como se ele não encontrasse saída para aquele problema. Ele só tinha uma única saída, ganhar o salário dele e pagar as contas dele. E ele não vê mais nenhuma possibilidade
estabilidade à volta dele. Então, as pessoas que têm dinamismo ou conseguem encontrar saídas com mais facilidade ou ter uma dinâmica melhor para encontrar saídas para o problema, ela consegue se motivar muito mais. Agora, Lisandra, esse clima todo de instabilidade financeira, econômica, isso acaba afetando também as pessoas que estão empregadas? Acaba afetando o psicológico, o físico das pessoas que estão trabalhando? Sim, porque elas se sentem pressionadas. Eu sempre digo assim, ó, que na verdade a pessoa às vezes que está prestes a perder o emprego, ou quando ela perde o emprego, não necessariamente ela perdeu o emprego e por isso às vezes ela fica deprimida. Às vezes ela já estava mal no relacionamento, às vezes ela já não estava bem com ela mesma, às vezes ela já estava desmotivada, às vezes ela já estava dormindo mal pela pressão, pelo estresse do próprio trabalho e ela não vinha se cuidando. E isso acabou afetando o trabalho e na hora que tem que selecionar, no momento de crise, a empresa vai selecionar quem? De repente, aquela pessoa que não está tão motivada, não está tão empenhada e acaba escolhendo essa pessoa. Então, todo mundo fica sob pressão. Esse Dia Internacional da Felicidade, né, celebrado nesta segunda-feira, dia 20 de março, foi instituído pela ONU para apoiar o desenvolvimento sustentável, mais igualdade, redução da pobreza, proteção ao planeta e agora também tem engajado as pessoas a discutirem essa questão da felicidade no trabalho. Na sua opinião, o que é isso? O que é a felicidade no ambiente de trabalho? Então, acho que tem vários fatores. Um deles é você gostar daquilo que você faz, né? E se você não faz, de alguma maneira, se você não gosta daquilo que você faz, você tem que aprender a gostar daquilo que você está fazendo. Então, assim, nem todo mundo consegue fazer aquilo que gosta. Mas se você não consegue, então aprende a gostar daquilo que, de alguma maneira, você está fazendo. E muitas vezes as pessoas ficam sofrendo com isso. Uma outra coisa importante no trabalho, tem que gostar das pessoas. Se você não consegue se relacionar com o teu chefe, se você não consegue se relacionar com as pessoas que você convive, como que você vai fazer aquele ambiente um ambiente agradável? E aprender a lidar com essa situação, né? Porque lidar você com passa pessoas não é uma praticamente... tarefa fácil, as pessoas têm diferenças, Exatamente. né? É mais importante do que... E você passa quantas horas nesse seu trabalho? Então, praticamente a maior parte do dia, né? Exatamente. Então, se você também não convive bem com essas pessoas, se torna isso uma coisa muito desagradável e muito infeliz. Então, as pessoas que são mais felizes no trabalho, geralmente ela, de alguma maneira, gosta daquilo que ela está fazendo, ela está motivada e ela se dá bem com uma grande maior parte das pessoas com quem ela convive. E mesmo sobre todo esse clima, né, de pessimismo, uma outra pesquisa feita pelo Instituto Ipsos mostra que o Brasil tem uma das populações mais satisfeitas com o ambiente de trabalho no mundo. Uma pesquisa que ouviu pessoas de 15 países e o Brasil aparece com 77% de trabalhadores felizes, aparecendo aí empatado na terceira colocação com Chile e Estados Unidos. Esse dado acaba surpreendendo? Bastante. Talvez, eu acho que é porque... não sei como, porque nos outros países talvez são mais reprimidos, a cultura acaba reprimindo mais, uma cobrança muito maior, né? Tem muito mais regras, né? E eu acho que de alguma maneira eles cobram muita a perfeição, tem que ser correto. Então eu fico vendo, por exemplo, assim, eu que sou descendente da raça oriental, eu tenho que fazer certo. E quanto lá no Japão, se você faz alguma coisa errada, eles acabam se suicidando. E aqui não existe isso. A gente pode errar, sim. Então a gente se permite mais. É natural, né? Exatamente. Então acaba que as pessoas, podendo errar, elas ficam mais satisfeitas. Agora, quando a gente não pode errar, a cobrança vira uma pressão muito grande. Exato, vira mais um sofrimento do que um prazer. Agora, você acha que as empresas aqui no Brasil, elas se preocupam com essa questão do bem-estar dos empregados? Você percebe isso nos pacientes que você atende? Eu não sei até que ponto, né? Assim, elas preservam no bem-estar, mas é porque elas querem uma produtividade maior, entendeu? Então, assim, as multinacionais, elas preservam sim, mas em troca elas querem o quê? Até porque o bem-estar está relacionado. Exatamente. Com a então, todo mundo que, de alguma maneira, preserva isso, ela vai conseguir, de alguma maneira, que o trabalhador produza muito mais. Então, pensa assim. Obrigado, Lisandra, pela participação aqui no nosso jornal. Obrigada a você.